Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, onde nós tratamos de assuntos relacionados ao transtorno do espectro autista, a condição de autismo, sempre trazendo temas relevantes para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais sobre essa condição. Hoje nós vamos falar sobre um assunto não muito conhecido, que é a coerência central fraca no autismo. Então, se você quer saber sobre esse assunto, se inscreve aí no canal para não perder nada que a gente vai tratar por aqui. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. E dando continuidade nessa nossa sequência de vídeos aqui, onde eu vinha falando então das funções executivas, no vídeo anterior falei mais especificamente da teoria da mente, hoje nós vamos entrar em outro quesito muito importante em relação ao autismo, que é a coerência central fraca. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é essa coerência central fraca. Para dar uma simplificada, como sempre eu tento fazer por aqui, a gente pode dizer que é uma característica onde a atenção do sujeito é direcionada primeiramente aos detalhes em detrimento ao todo. Então, como o indivíduo ele foca em partes específicas do contexto, do outro ser, do ambiente, ele apresenta uma dificuldade em entender o global. E como é que funciona isso? Só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Se a gente pegar um exemplo aqui, por padrão, as pessoas, quando olham para outra, ou quando alguém olha para um rosto de outra pessoa, ela vai ver esse rosto por completo. Então ela consegue observar as feições da pessoa, consegue observar se ela está sorrindo, tanto com a boca quanto com os olhos, né? E aí essa pessoa cria aí na mente um contexto global, geral, sobre o rosto daquela pessoa, sobre as feições e sobre o que ela está demonstrando. E aí você já pode, né, com certeza, tirar muita informação disso tudo que foi observado. Se a pessoa está nervosa, se ela está brava, se ela está alegre, né? Se está gostando do que você está falando ou se está ficando incomodada. Então, por padrão, é assim que funciona um cérebro humano. Mas a pessoa que tem a dita coerência central fraca, ela vai ver de uma maneira um pouco diferente esse contexto. Então, vamos dizer que ela olha para esse mesmo rosto da outra pessoa, mas ela vai focar, por exemplo, ou nos olhos, ou vai focar numa pintinha que essa pessoa tem na bochecha e fica fixa naquilo. E aí já fica mais fácil de todo mundo entender que se a pessoa fica olhando para uma pintinha que a outra tem na bochecha, então logo ela não vai conseguir pegar todo esse contexto que eu falei no exemplo anterior, né? Saber se aquela pessoa está com uma expressão feliz ou se está com uma expressão triste, por exemplo. E foi exatamente a Uta Frith, que eu já falei nos episódios anteriores, lá na Universidade de Cambridge, em 1989, através do livro que ela escreveu, que chama Autism Explaining the Enigma, que formulou essa teoria da coerência central fraca. Aí, uma década depois, o Baron Cohen, né, o Simon Baron Cohen, aquele mesmo que a gente falou no episódio anterior da teoria da mente, aprofundou ainda mais essa teoria da coerência central fraca e também relacionou mais com o autismo. Então, realmente, hoje, sabemos que as pessoas autistas têm essa característica muito presente na sua condição, essa característica da coerência central fraca. Tá, mas o que isso tem a ver, então, com as funções executivas que eu venho falando aí em alguns episódios, né? Então, para a gente entender como que essa teoria está relacionada diretamente com essas funções executivas, então, a coerência central fraca, ou a teoria da coerência central fraca, se baseia em 3 pontos. E são eles o contexto geral, os movimentos corporais e os movimentos dos olhos, que vocês podem lembrar, foram citados lá no vídeo em que eu falei das funções executivas. Então, para ficar mais claro, além daquele exemplo lá do rosto que eu já dei agora há pouco, eu vou falar um exemplo em cada quesito desses aqui, para poder ter uma compreensão melhor sobre o assunto. Primeiro, falando do contexto geral. Pense que você vê uma imagem, um quadro, uma foto, que seja, e nessa foto tem uma sala. Aí nessa sala vai ter uma janela, você vai ver que está de noite, você pode ver que está escuro lá fora,
então vai ter as estrelas, vai ter a lua. Aí você olha também, tem neve lá fora. Do lado de dentro do ambiente tem uma mesa. Nessa mesa tem uma panela de sopa saindo uma fumacinha. Vai ter torradas numa tigela ali ao lado da sopa. Tem os pratos e os talheres e pessoas sentadas ao redor de uma mesa. Aí você olha também, tem um relógio, que nos ponteiros do relógio vai marcar lá que são 19 horas. Por padrão, a pessoa que olhar isso consegue ver essa imagem e observar que é um jantar no dia de inverno. Então tá noite, tá frio, né? É hora da janta e as pessoas estão comendo sopa. Simples. Já uma pessoa autista que apresenta essa coerência central fraca, muitas vezes ela vai olhar para essa imagem e vai focar em algo específico. Não vai pegar tão facilmente esse contexto como no exemplo anterior. Então ela vai contar lá quantas estrelas aparecem na imagem, algo que talvez não chamou tanta atenção assim da pessoa do exemplo anterior. Vai ver que só tem 2 torradas em um lado e tem 3 torradas do outro. Muitas vezes ela nem vai conseguir ver no relógio que é hora do jantar, porque ela tem dificuldade em ler o relógio, ler os ponteiros do relógio, porque ao invés de olhar para esse relógio como um todo, ela só acompanhou o ponteiro dos segundos, que tem um movimento que vai agradar ela melhor, e por aí vai. Então vocês conseguem perceber essa diferença de como que fica mais complicado de você entender o que está acontecendo nesse ambiente, simplesmente porque você perdeu o contexto geral? Já na questão dos movimentos corporais, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Quando alguém olha uma pessoa, vai ver ela como um todo, consegue perceber se ela está muito agitada, balançando muitas mãos, se está mexendo demais o corpo, e consegue perceber se a pessoa está nervosa. Por exemplo, você percebe que se você se aproxima da pessoa, ela se retrai, cruza os braços. Então você já nota que aquela pessoa não quer contato com você. E tudo isso porque você conseguiu pegar esse contexto geral, falando do primeiro ponto ali, ligando ao primeiro ponto, de todos os movimentos corporais que aquela pessoa está manifestando. Já a pessoa autista pode ver essa mesma pessoa agitada, balançando os braços, mas fica prestando atenção na pulseira daquela pessoa, e quando ela balança os braços, faz um barulho bacana. E nem consegue perceber que essa pessoa está nervosa. Ela até percebe que o feixe daquela pulseira está meio solto e que a pulseira vai acabar caindo. Mas ela não percebe o quanto está agitada aquela outra pessoa. E em relação ao movimento dos olhos, que foi algo que nós falamos lá atrás, quando eu falei das disfunções executivas, tem a ver com perceber como que a pessoa está te olhando, com que intenção ela está te olhando e o que essa pessoa está olhando, o que ela vê e o que ela não vê. Ao conversar com alguém, então, você percebe que a pessoa está te olhando diretamente nos olhos e está prestando atenção em você, em alguma parte do teu corpo específica. Se ela está demonstrando um certo interesse ou se está desinteressada e querendo prestar atenção numa pessoa do seu lado, por exemplo. Já com uma pessoa autista, muitas vezes nem consegue fixar o olhar nos olhos do outro. Então nem consegue acompanhar esse olhar e ver essa intencionalidade. E muitas vezes ainda vai se fixar no olho como ponto fixo. Perde o resto do contexto. De novo, exaltando essa coerência central fraca. Então tem pessoas autistas que relatam que se olha diretamente nos olhos durante uma conversa, ela não vai conseguir entender o que a pessoa está falando. É como se ela não ouvisse o que o outro fala, simplesmente porque ela está focada nos olhos da pessoa. Já, às vezes, a pessoa olha na boca da outra pessoa e está prestando atenção na conversa, mas não consegue ter esse olhar nos olhos. Que o senso comum diz que quando você está olhando para os olhos da pessoa, que você está sendo sincero, que você está respeitando ou prestando atenção na pessoa. Então a pessoa autista, com essa coerência central fraca, vai muitas vezes querer seguir esse senso comum e fixar o olhar nos olhos da outra pessoa e vai perder todo o contexto da conversa, porque não está prestando atenção em nada mais do que a pessoa está falando, além do olhar dela. Quando a pessoa desvia o olhar para olhar para a boca e escutar
o que a outra pessoa está falando, aí a outra pessoa não encara que a pessoa autista está prestando atenção ou até mesmo passando sinceridade. Então esse é mais um exemplo dessa coerência central fraca ligada nesse ponto do movimento dos olhos. E aí, para quem já consegue relacionar um pouco melhor com todas as características do autismo que eu venho falando desde o começo dessa série de vídeos, consegue entender porque às vezes uma criança autista, quando pega um carrinho para brincar, ela fica brincando com a rodinha do carrinho, girando a rodinha ao invés de brincar com o carrinho como um todo. Por isso que às vezes, num objeto onde tem uma luz que pisca, a pessoa fica presa àquela luz piscando ao invés da função do objeto em si, né? Enfim, a coerência central fraca pode ser, então, o que dificulta dessa pessoa autista reconhecer um rosto, porque ela apenas focou em uma parte específica desse rosto. Então, quando ela olhar de novo para aquela pessoa, ela talvez não reconheça aquele rosto com tanta facilidade, ou quando olha para uma foto, não reconheça os rostos ou as feições com tanta facilidade. E aí você já pode imaginar todos os desdobramentos que essas características que eu citei nesses 3 pontos, de como podem afetar na vida do indivíduo, no aprendizado, na socialização e tudo mais. Porém, e sempre tem um porém, né, quando a gente fala de autismo, é importante a gente pontuar que essa coerência central fraca não significa necessariamente um déficit, né, uma dificuldade, porque existe uma linha de pensamento que diz que se a pessoa tem uma coerência central fraca, logo ela vai ter uma coerência específica muito forte. E daí vamos lá, para que isso quer dizer? Justamente é o contrário da coerência central fraca, que a pessoa tem uma capacidade extrema de focar nos detalhes e de perceber coisas que talvez outras pessoas não perceberiam. Vocês viram lá que eu fui dando pistas aí nos exemplos que eu falei, do fecho da pulseira que estava arrebentando e que a pessoa não percebeu, de quantas estrelas tem no céu que a pessoa observou naquela imagem lá e etc. Então, o cidadão lá estava para perder a pulseira e ninguém viu. Pela posição e quantidade de estrelas que se vê na imagem, a pessoa conseguiu perceber em que local do planeta se deu aquela foto, por exemplo, por causa da constelação, da posição da constelação, e por aí vai. Ao focar em detalhes que outras pessoas não conseguem perceber, pode-se conseguir soluções que outras pessoas também não conseguiriam, porque você tem uma perspectiva diferente. E afinal ali, olhares diferentes podem ter soluções inovadoras para problemas que outras pessoas não conseguem ou não conseguiram resolver. E por isso tem uma linha de pensamento que defende que não necessariamente seria um déficit, que apenas é um processamento diferente. Então, o que é importante a gente tirar desse tema que a gente tratou hoje? O que é importante a gente concluir? Que, novamente, a gente precisa focar sempre nas potencialidades da pessoa e não nas dificuldades. Então, por mais que as pessoas autistas apresentem sim essa coerência central fraca, nem tudo deve ser visto apenas com um lado negativo, como uma dificuldade. Porque apesar das pessoas terem dificuldades por um lado, elas vão ter muita facilidade por outro lado. Coisas que uma pessoa com desenvolvimento típico talvez não teria. Então essa capacidade de focar num detalhe, de prestar muita atenção no detalhe, de ter uma perspectiva que talvez outra pessoa não teria, pode ser usado como uma vantagem. E já houve exemplos na história onde foram usados essa coerência específica muito forte como vantagens. Quando usaram pessoas autistas para resolver casos no emprego, para resolver até questões matemáticas, porque ela olhou para a questão como ninguém tinha olhado antes. Então nem tudo na vida é só dificuldade e nem tudo na vida é só defeito. Então a gente precisa sempre mirar nas potencialidades. Essa é uma dica de ouro aí no autismo, porque quando a gente mira no que a pessoa tem de mais forte, é que a gente vai conseguir desenvolver essa pessoa da melhor maneira possível e vai conseguir também que todas as pessoas contribuam na sociedade. E a pessoa autista pode contribuir muito na sociedade se ela tiver o apoio que necessita. E é com barulho de sirene e tudo que a gente vai concluindo mais um episódio dessa série de vídeos onde a gente está
desmistificando, explicando o autismo aí a fundo. Eu aguardo vocês nos nossos próximos episódios. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para não perder mais nenhum assunto que a gente vai trazer por aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.